Ricardo Costa nota que o voto útil à direita não existe nas presidenciais. Jaime Nogueira Pinto garante que a extrema-direita passou do neoliberalismo para a defesa dos trabalhadores. Pedro Duarte afirma que as violações do direito internacional devem ser comentadas com suavidade pelos governos. São os comentadores com Nuno Ramos de Almeida, Paula Cardoso e Pedro Tadeu. E ainda vamos ter tempo para falar da invenção do narcoterrorismo. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para a primeira edição dos Comentadores 2026 e nós fomos descansar um bocadinho e o mundo, caramba, pá, tanta coisa que aconteceu neste interim, o que nos dá espaço para fazer muitos comentários ainda hoje. Vamos começar com as presidenciais portuguesas, que têm animado muito os debates televisivos, e uma observação sobre Ricardo Costa, ou uma observação de Ricardo Costa sobre a questão do voto útil. Vamos ouvir. Diferença. Não, claro que há, mas... Não, mas há uma diferença agora até entre estes dois blocos, que é, ouviu-se nestes últimos meses, muita gente diz, e está correto, o problema é a segunda derivada, é a esquerda está muito fragmentada e o centro-direita ou a direita também está muito fragmentada, com uma grande diferença. Enquanto na esquerda há uma grande fragmentação, mas há três candidatos muito pequenos, Sim. estou a falar com base nas sondagens, Mas por isso é que eu não falei da esquerda, não é a António mesma Filipe, coisa. Catarina Martins e Jorge Pinto, muito pequenos ou pequenos, e depois há António José Seguro, e depois há um candidato que não era da esquerda, mas de repente está ali mais caído, pelo menos no segundo das sondagens, que é o Almirante Gouveia e Melo, enquanto no bloco, se quisermos, todo do centro-direita até à direita, mais radical, há três candidaturas fortes e isso é completamente novo. Isso é completamente novo. Estamos a falar da área política maior, de longe, neste momento, segundo o Parlamento, é a maior. É sociologicamente muito grande, o que não quer dizer que o que existe no Parlamento não se decalca para umas eleições presidenciais, não é assim, nunca foi, e não é assim também agora, é natural que seja, mas de facto isso é novo e há aqui de facto um problema para a AD, que atenção, que agora naturalmente eu parto do princípio que vai haver uma tentativa de dramatização por parte da candidatura de Luís Marques Mendes, porque um dos temas mais interessantes das sondagens, atenção, eu não acredito muito em tracking polls, não acredito. As tracking polls normalmente não servem para... não gosto de estar a falar mal da concorrência, isso nós também já tivemos há muitos anos tracking polls, há 20 anos. As tracking polls são boas para seguir tendências, não são boas para tirar fotografias a resultados eleitorais. Recorda só, em 2022, as tracking polls, 10 dias antes das eleições, deram o Rui Rio a ganhar umas eleições onde o PS teve maioria absoluta. E não era porque a sondagem estava errada, é porque foi um momento da campanha e depois os momentos da campanha mudam depois, mas vamos ver. Mas o que é curioso é que mesmo as sondagens que dão isto, dão a esmagadora maioria, ou a maioria das pessoas a dizer que Marcos Mendes vai ganhar. Ora bem, isto tem vários aspectos interessantes aqui no comentário do Ricardo Costa. Começo pelo Nuno. Há um problema de voto útil à direita? Não, de facto não há voto útil à direita, porque os vários candidatos parecem ter iguais possibilidades de passar à segunda volta. Portanto, à direita, a pressão do voto útil vai ser bastante menor. À esquerda, há um problema da ausência, no seguinte sentido, que é o candidato que alguns dizem que é o candidato de esquerda que pode passar à segunda volta, é o candidato dos passistas e é o candidato de Santana Lopes. Portanto, quer dizer, a esquerda parte para estas eleições presidenciais aparentemente derrotada, porque temos uma espécie de concentração dos principais candidatos ao centro e à direita. Mesmo o candidato originário do Partido Socialista. E aquilo que vamos verificar é que nestas semanas finais, com este tipo de sondagens, com este tipo de discurso, vai haver uma pressão muito grande sobre os candidatos à esquerda do Partido Socialista para terem menos votos. E, portanto, neste momento nós temos uma situação em que nestas presidenciais a esquerda parte com uma situação bastante grave, porque temos um país que, do ponto de vista das presidenciais, virou completamente à direita e até o candidato do Partido Socialista é um candidato muito parecido com os outros. E, no entanto, há uma pressão para a esquerda desaparecer do ponto de vista eleitoral. Estás de acordo com esta análise aqui do Nuno, Paulo? Estou de acordo com a análise da fragmentação, sim, mas eu tenho tentado não usar a terminologia voto útil nos últimos tempos, estou a tentar não recorrer a ela, até porque não é útil.
Diz? Até porque não é útil. Não é útil, por um lado, mas porque eu acho que em democracia o voto é útil, portanto, eu parto desse pressuposto. Depois, obviamente, há estratégias, há táticas que podemos adotar em determinados momentos, mas esta ideia de utilidade em função de determinadas preferências ou determinados ciclos políticos, enfim, não subscrevo. Mas antes de mais, cumpro-me aqui deixar a minha declaração de interesses, porque apoio a candidatura de Catarina Martins à presidência. E dito isto, nós andamos há semanas, eu pego aqui num aspecto que o Ricardo Costa também traz, que é esta questão das track polls, porque andamos aqui há semanas a acompanhar previsões de resultados eleitorais feitas com base nestas track polls, que não são sondagens, portanto não têm esse rigor e essa amplitude de análise, mas acabamos por traçar cenários com base, diria eu, em conversas de café, sendo que os resultados depois vão variando em função da localização desse café. E o problema é que esta prática acabou por se generalizar, influenciando de uma forma que eu considero perversa a votação, porque a partir destas percentagens as pessoas começam a fazer contas em vez de analisarem o que cada candidatura representa para o país. Portanto, em vez de andarmos a votar por convicção, andamos a votar com base em medo, em especulação. E ainda ontem li alguém a dizer que votar em António Filipe, em Catarina Martins e em Jorge Pinto é votar na extrema-direita, quer dizer, e é neste absurdo de conversas que estamos. E eu, enfim, acrescento apenas que desconfio tremendamente dos números também que são divulgados e que têm sido divulgados, mas mesmo que confiasse neles, nestas eleições em concreto, isto não mudaria o meu sentido de voto. E volta a esta questão do voto útil, porque, mais uma vez, o voto é sempre útil ele, enquanto expressão da nossa agência política e da nossa vida democrática. E depois, sobre esta fragmentação à direita e à esquerda, eu acho que ela é reflexo da excessiva individualização das dinâmicas sociais e relacionais, e depois se refletem numa crescente incapacidade de concertação. Nós vivemos nesta era de idolatria dos influencers, da ausência de referências de coletivo, de tal forma que os direitos humanos tornaram-se descartáveis para muitos. Portanto, e o desaparecimento de práticas comunitárias, de lógicas solidárias, de funcionamento em rede, trouxe-nos até aqui. E é importante que tenhamos na Presidência da República alguém que perceba a importância das convergências e já agora que defenda a Constituição, colocando um travão à deriva antidemocrática que estamos a viver. E eu entendo que nenhuma das candidaturas à direita permite que essa via se faça. Muito bem, já agora eu vou votar no António Filipe. Eu gostava de pegar num assunto que é esta coisa as eleições, a democracia existem para quê? Para que as pessoas exprimam aquilo que pensam através do voto. Não é para as pessoas, em tese, pelo menos, não é para as pessoas se conformarem com o mal menor. E, digamos, há aqui o próprio mecanismo das presidenciais, que é montado numa perspectiva de haver, quando não há, na primeira volta, mais de 50% de pessoas a votar num determinado candidato, é precisamente para as pessoas, na primeira volta, poderem votar de acordo com aquele candidato com o qual mais se identificam, com o qual o seu pensamento está mais de acordo, e não para, logo à partida, excluírem qualquer hipótese de que o seu candidato preferido possa ter o seu voto, para, utilitariamente, violando a sua própria consciência, irem votar noutro candidato, porque, apesar de tudo, é melhorzinho do que outro qualquer que pode vir a ganhar as eleições. E, portanto, isto é uma perspectiva, esta ideia que acaba por ser antidemocrática. É evidente que ninguém obriga ninguém na cabine de voto a votar em A ou em B, mas esta pressão social constante, através dos média, de que é preciso votar utilmente, seja nestas eleições, seja noutras, como aconteceu agora nas autárquicas há muito pouco tempo. É um pensamento cuja base é profundamente antidemocrático. É acabar com qualquer perspectiva de diversidade ideológica e criar, digamos, dois grandes blocos, um à esquerda, mais ou menos à esquerda, e outro à direita, mais ou menos à direita, que não reflete a diversidade de pensamento que existe, quer à esquerda, quer à direita. E, portanto, haver eleições onde cada vez é mais difícil as pessoas terem possibilidade de exprimir essas diferenças ideológicas vai empobrecer a nossa democracia.
acabaremos, por exemplo, quer dizer, à medida que este ritmo de pressão social existe, a ter um regime parecido com o inglês ou com o americano, em que há 2 partidos e que o resto não existe, e os 2 partidos depois são um albergue espanhol, neste caso um albergue anglo-saxónico, que onde há uma grande mistura de ideologias e onde o confronto político realmente não se faz, porque as vozes minoritárias estão sempre abafadas e não têm capacidade de exprimir. Outro aspecto que vocês dos dois relevaram, aliás, e que me parece também importante, é a influência que estas sondagens permanentes fazem no debate político. E porque, de facto, eu, por exemplo, quando intervenho na CNN, as únicas perguntas que me fazem são sempre sobre os 5 candidatos que terão hipótese de passar à segunda volta. E se eu meto uma bucha sobre o António Filipe, que é o candidato que eu por acaso mais gosto, parece que estou a fazer campanha por ele. E, portanto, tira-me credibilidade. Portanto, cria uma situação muito, muito difícil de gerir. Mas, enfim, isso é o meu caso. O ponto aqui é retira, digamos, até o espírito de equilíbrio que deveria existir na abordagem jornalística do tema, em que os candidatos, sobretudo numa fase muito próxima das eleições, deviam ser tratados, dentro da medida do possível, da forma mais igualitária que o jornalismo permita fazer. E, portanto, acabar por tirar de antena 3 ou 4 candidatos, porque estão um pouco mais abaixo nas sondagens, parece-me de facto, ou muito abaixo, não interessa, parece-me de facto também um pouco antidemocrático. E depois afunila-se o debate em coisas como o que é que o Gouveia Melo disse do Marcos Mendes, se ele era boa pessoa ou má pessoa, se tinha clientes suspeitos ou não tinha, e não se fala de mais nada, portanto, e acaba por criar, ou seja, são pequenos iscos mediáticos a que a conversa se agarra, que depois retira completamente a verdadeira discussão sobre as ideias que cada um tem. E isso parece-me também não é antidemocrático, mas degrada a qualidade da democracia. Querem comentar mais alguma coisa sobre isto ou passamos à frente? Comentar uma coisa. Basicamente, eu acho que há um problema em geral nestas campanhas. É que a esquerda não está, do meu ponto de vista, com a devida radicalidade. Estando livre para dizer as coisas, nós verificamos que a extrema-direita diz tudo aquilo que pensa e não verificamos que a esquerda diz aquilo que deve dizer. Isto é, tem que se disputar as pessoas, tem que se disputar o descontentamento. Estamos numa altura em que verificamos que o Serviço Nacional de Saúde é completamente atacado. Estamos numa altura em que as pessoas estão contra o pacote laboral e não se vê por parte da esquerda a afirmação de uma agenda radical que possa mobilizar as pessoas. E eu acho que esse é um dos problemas também destas eleições. É óbvio que o dispositivo mediático não ajuda, porque a comunicação social não segue o que os candidatos fazem. A comunicação social segue reações previamente dadas a declarações que querem dar ênfase e afunilam, como tu disse o Pedro, a parte daquilo que são a mensagem. Mas tem que ser feito um esforço para quebrar isso e fazer deste momento de campanha eleitoral um momento da afirmação de propostas da esquerda contra as propostas da extrema-direita que tomaram aparentemente todo o mainstream político. Eu até diria que nem é questão do radicalismo das ideias a defender, é por simplesmente clareza. Não é? Ou seja, ser afirmativo, dizer eu defendo isto, ponto, e não às vezes respostas que tentam agradar a gregos e a troianos e que depois não se compreendem, por isso simplesmente. Não são claras. Paula, ainda queres dizer alguma coisa? Não. Então, Quero que saiamos deste impasse em que andamos. Muito bem. O Jaime Nogueira Pinto fez uma observação num debate no Jornal Digital 24 Horas sobre a relação da extrema-direita com os trabalhadores. É isso que vamos ouvir. Por exemplo, a questão, na questão do maior ou menor liberalismo económico. O Bardella, por exemplo, tem feito agora um certo esforço de aproximação às empresas, aos empresários, aos grandes grupos. Fez encontros com o MEDEF. Exatamente. E com outros e a Marine Le Pen mantém mais aquela linha
mais justicialista e mais próxima dos direitos dos trabalhadores, etc. Aliás, se prende com algum discurso fascista antigo. Exatamente, exatamente. Porque exatamente, o fascismo procurou, por um lado, combater, digamos, o comunismo no terreno, mas depois também combater as causas e, portanto, foi bastante virado ponto que para tu os falaste... operários e para essas coisas todas. Por acaso, é verdade que o Mussolini até foi o primeiro, fez parte do primeiro governo, ou liderou o primeiro governo que deu férias a trabalhadores, por exemplo. Mas também é verdade que foi ainda antes da Front Populaire. Mas também é verdade que organizou a Câmara Cooperativa, que aliás o Marcelo Caetano depois montou em Portugal um modelo exatamente semelhante ao do Mussolini, onde os sindicatos eram controlados pelo governo e um grupo de capitalistas amigos do governo, do governo fascista, decidiam as políticas laborais a aplicar, o que era aceitável, o que não era aceitável, e onde basicamente os trabalhadores eram submetidos a uma mentalidade em que tinham que aceitar e conformar-se com a sua classe social, com a sua situação de subordinados de um sistema económico que os explora, em troco de algumas benesses que paternalistas que justificavam a existência da Câmara Corporativa. E também é verdade que quando alguns trabalhadores italianos começaram a manifestar-se contra o fascismo e contra situações em determinadas empresas, contra fazer greves em fábricas a tentar melhores salários, etc., foram sujeitos a uma repressão brutal, tal como em Portugal, que foi muito, muito violenta e muito violadora de que hoje em dia consideramos direitos absolutamente inalienáveis. Mas é verdade que a extrema-direita tem sempre esta aproximação, quando não está no poder, sobretudo quando não está no poder, às reivindicações dos trabalhadores, tentando-se mostrar-se como um elemento e uma via para que existisse uma justiça social, mas também é verdade que, historicamente, sempre que chegam ao poder, traem esses princípios, no fundo, atuam com um sentido oportunista. E isso parece-me que é o que está a passar na Europa toda. E este comentário do Jaime Nogueira Pinto não desmente isto que eu estou a dizer, agarra-se a uma parte dessa história para tentar credibilizar as posições que hoje em dia vemos, por exemplo, do André Ventura, quando aparece a criticar o pacote laboral, mas na verdade depois aceita que as medidas mais gravosas desse pacote laboral venham a ser aplicadas, por exemplo, em troco de o governo ceder na questão da proteção às mães, deixará que a liberalização dos expedimentos venha a ser, dos expedimentos individuais, venha a ser completamente aplicada. E é, portanto, esta contradição que me parece que o comentário de Jaime Nogueira Pinto falha. Paula. Bem, eu tenho alguma dificuldade em elaborar sobre isto e desconfio que seja pelo choque de ver a extrema-direita e o fascismo a serem associados assim, sem mas e com uma certa candura à defesa da justiça e promoção de direitos laborais. Mas enfim, acabaste por trazer aí, por exemplo, a questão das férias, mas eram direitos que naturalmente se atribuía, havia uma certa cedência, vamos colocar nestes termos, como instrumentos de manipulação, não é? Portanto, de controlo. Portanto, dou-te isto se, para te comportares como eu quero que te comportes, não te comportando deixa de ser um direito. Mas, enfim, Seixas da Costa pelo menos fala em discurso, enquanto Jaime Nogueira Pinto parece acreditar efetivamente, ou afetivamente, não sei, que o fascismo procurou servir a classe operária e essas coisas, como ele até diz. Embora tenha sido aluna de Jaime Nogueira Pinto, as aprendizagens que fui fazendo demonstram o oposto disso, que a Assembleia Populista, por exemplo, não é Assembleia Popular, não é? E tal como no passado o fascismo fez do comunismo alvo, apresentando-se como alternativa, com promessas de ordem, emprego, dignidade nacional, e até se falava em harmonia entre classes, hoje a extrema-direita, na disputa do eleitorado, tem como alvo o Estado de Direito Democrático
e apresenta-se como uma grande salvadora da pátria, defensora dos interesses da nação, sendo que nação reduz-se aqui à elite económica. E na prática o fascismo proibiu sindicatos independentes, conforme já tiveste aqui a dizer, acabou por ilegalizar as greves, os trabalhadores não tinham direitos, porque o exercício do direito pressupõe liberdade de organização e de oposição, algo que o fascismo sempre reprimiu, e que a extrema-direita, enfim, está já aqui também a fazê-lo, portanto, a preparar todo o terreno para o fazer. E neste processo, os industriais, os latifundiários, os banqueiros acabaram por reforçar privilégios e, com isso, riqueza e poder. E neste momento da nossa vida política, infelizmente, é esse caminho que se está a delinear. E o novo pacote laboral a que te referiste também, infelizmente, é a confirmação disso mesmo. Em vez da defesa dos direitos dos trabalhadores, nós temos um governo que, alinhado à extrema-direita, quer impor o regresso a um velho Estado novo de empobrecimento e submissão laboral. E nós devemos resistir e, naturalmente, estar atentos, antes de mais, a todas essas movimentações e estar nas ruas e estar em todos os lugares onde for necessário para não permitir que isso aconteça. Nuno, o fascismo é amigo dos trabalhadores? Não, o fascismo quer desarmar os trabalhadores, mas é verdade, por exemplo, que nós vemos uma evolução do Chega em relação a isso. Por exemplo, o Chega, quando começou o seu programa eleitoral, propunha a extinção do Serviço Nacional de Saúde e o fim da educação pública. Esse era o programa inicial do Chega, que depois eles refundiram no site. Porquê? Perceberam que isso não era popular. Portanto, uma coisa é o discurso que eles fazem quando percebem que algo não é popular, outra coisa são as suas verdadeiras intenções. Por exemplo, em relação ao pacote laboral também é absolutamente claro. Em novembro, André Ventura estava a dizer um discurso contra os sindicatos, a dizer da necessidade do pacote laboral. Em dezembro, percebendo que a maior parte das pessoas e dos jovens eram contrários ao pacote laboral, passou a dizer que era contra o pacote laboral. E vê-se isso também na evolução, por exemplo, da Frente Nacional. A Frente Nacional, com Jean-Marie Le Pen, era ultraliberal. Com Marine Le Pen, quando se foi ver o discurso na segunda volta, o debate na segunda volta entre ela e o Macron, ela falava das questões sociais, das questões do trabalho, etc. Mas a forma como são faladas essas questões são feitas em contraposição com os trabalhadores imigrantes e trabalhadores estrangeiros. A escolha do inimigo no fascismo não são os exploradores, não é o grande capital. A escolha de inimigo no fascismo é o trabalhador imigrante. E, na realidade, o que eles querem é manter a escravização dos trabalhadores imigrantes, a sua retirada do campo social possível de direitos, liberdades e garantias, de modo a manter uma mão de obra escrava e uma mão de obra reprimida que pode ser expulsa a todo instante. Portanto, quer dizer, mesmo quando falam de questões sociais, falam numa partição de uma espécie de um etno-estado, onde o par amigo-inimigo, como, enfim, diria um amigo do Jaime Nogueira Pinto, o Carlos Schmitt, são os trabalhadores estrangeiros, os imigrantes, e não é o capital. Portanto, aqui a grande questão está em conseguir haver um discurso alternativo em que a definição da política se faça por aqueles que de facto exploram as pessoas. E é isto que o fascismo faz ao contrário. Quer dizer, o fascismo é uma forma, no momento em que nós vivemos 20 anos de crise do neoliberalismo, que as pessoas já não acreditam nas respostas do neoliberalismo, aparecer de novo a defender o neoliberalismo, criando-lhe um ódio e uma dinâmica que se baseia no ataque a outros trabalhadores e na divisão da classe trabalhadora. Aliás, agarrando num aspecto que estavas a falar no final, é impossível ter, independentemente das questões, se é de extrema-direita, se é de extrema-esquerda, se é do centro, mas ter no poder pessoas que estão nitidamente influenciadas não pelo lado do trabalho, mas pelo lado do capital, não pode dar bom resultado. E pagas não pode nunca, por muito bom discurso político que tenham, não vai dar bom resultado para o lado do trabalho. Portanto, enquanto a relação de forças no poder não for mais forte para o lado do trabalho, certamente os trabalhadores, seja qual for o personagem que lá se coloca nesse, ou os personagens que se coloquem no poder,
certamente os trabalhadores sairão desfavorecidos e não saem da cepa torta, como se costuma dizer. Bom, vamos mudar outra vez de assunto. A grande questão da semana foi, obviamente, o rapto de Nicolás Maduro e da mulher, Cília Flores, por uma força especial enviada por Donald Trump. As reações na Europa e em Portugal foram interessantes, direi, para ser assim o mais neutro possível. Uma delas é a de Pedro Duarte. Por outro lado, eu acho que do ponto de vista doméstico do que está a passar na Venezuela, há, eu diria, duas conclusões. A primeira é uma grande notícia ter havido um ditador, tirano, autocrata, com características sanguinárias até em muitos aspectos, que desrespeitou, que maltratou o seu povo de forma evidente. É uma grande notícia ele cair, ele deixar de ser o líder daquele país. Agora, a segunda vertente é que há um gigantesco ponto de interrogação. Porque acho que hoje em dia já todos estamos a perceber, passadas estas horas, que de facto não houve uma motivação, pelo menos primordial, dos Estados Unidos de quererem alterar o regime, passando para um regime democrático e dar verdadeiramente voz ao povo venezuelano. Há qualquer coisa aqui no intermédio. Nós, de uma forma benigna, podemos achar que os Estados Unidos estão à espera de um período de transição, como há pouco o embaixador Seixas da Costa aqui referia, um período de transição. Essa é a versão benigna, mas provavelmente se calhar nem essa, porque para os Estados Unidos é irrelevante se há um democrata ou menos democrata, interessa-lhes é ter alguém que basicamente vai executar políticas de acordo com os seus interesses económicos e gravemente petrolíferos, não é? E, portanto, há um grande ponto de interrogação, mas pelo menos há uma expectativa, há uma oportunidade, digamos assim, que se está a gerar de darmos voz ao povo venezuelano e termos uma democracia naquele país. Ora bem, Nuno, então não houve motivação democrática por parte, ou de estabelecer uma democracia na Venezuela por parte de Donald Trump? Não. Mas quer dizer, mesmo que houvesse uma motivação democrática, porque antigamente, quando os Estados Unidos faziam intervenções no Iraque, para além de inventarem armas de destruição maciça, diziam que não era por causa do petróleo, era por causa da democracia. Na realidade, é como uma história. Há uma história do Zizek em que um operário é todos os dias revistado à porta de uma fábrica para ver se rouba alguma coisa. Revistam-lhe a mala. Depois percebem que o que ele estava a roubar era as malas, não é? Portanto, roubar as malas. Isto é, a estrutura desta história é que é antidemocrática. Não se perceber que os Estados Unidos têm 400 ou quase entre 400 e 500 intervenções desde a sua independência. Metade delas depois do final da Guerra Fria, e que os Estados Unidos mandarem nos outros países, disporem dos seus recursos naturais e disporem de se podem ou não ter governos de uma forma ou de outra, essa é a estrutura da antidemocracia. Por muito que o poder interno de um determinado país seja mais ou menos democrático, coisa que aos Estados Unidos pouco importa, porque na realidade os Estados Unidos relaciona-se com ditaduras com muita facilidade. Veja-se o caso da Arábia Saudita. Portanto, aqui a estrutura deste discurso de Pedro Duarte é a justificação do alinhamento aos Estados Unidos. É visível que a Europa não tem nenhuma coisa a favor da autodeterminação e da democracia. A Europa tem a favor da autodeterminação e da democracia quando lhe convém. Isto é, em relação à Rússia, consegue identificar uma intervenção estrangeira. Em relação aos Estados Unidos, subia para cima. Agora, a ironia desta história é que este tipo de hipocrisias lhe vai cair em cima, como se vai ver no caso da Groenlândia, porque a situação que nós hoje temos é uma espécie de doutrina das canhoneiras, ou chamada doutrina Monroe, colonialista, sem mas, em que a força existe porque existe, nem sequer precisa de justificação. É absolutamente extraordinário que na conferência de imprensa, o Daily Show apanha bem isso, mas na conferência de imprensa de Trump, ele diz 26 vezes a palavra petróleo e 0 vezes a palavra democracia. É, aliás, bastante refrescante esse dado, porque mostra que estamos aqui na lei do mais forte, sem mas nenhum. Agora, isso tem ainda um outro problema, que é visível nos Estados Unidos e está a ser visível na Europa, é que este tipo de lei do mais forte não só está no quadro internacional como forma de imperialismo do século XIX, como vai passar para o quadro nacional como forma de ditadura agressiva e violenta, como nós estamos a ver nos acontecimentos dos Estados Unidos em relação àquela polícia anti-imigração que funciona como uma espécie de Gestapo
que pode matar e nada lhe acontece, e como vemos no caso de França, Alemanha, Reino Unido, na repressão às manifestações da Palestina. Isto é, a nossa dita democracia liberal está com um fino verniz e a partir. Então, estou-me a dirigir à Paula, celebras então a queda do ditador Maduro ou nem por isso? Não há nada para celebrar aqui. E se pegarmos nos adjetivos utilizados por Pedro Duarte para se referir a Maduro, ele fala em ditador, autocrata, sanguinário, que despreza o povo, ficaremos com um retrato bastante fiel de Trump, não é? Embora incompleto, porque falta incluir várias particularidades, nomeadamente a ligação a Epstein e com fundadas suspeitas, como sabemos, de envolvimento numa rede de tráfico sexual de menores. Agora o presidente dos Estados Unidos junta ao seu extenso currículo o sequestro de um outro chefe de Estado que, por pior que seja, tem direito à sua soberania e autodeterminação. E a invasão e a ocupação da Venezuela pelos Estados Unidos é uma violação clara do direito internacional, que deveria merecer uma condenação contundente a nível global. Portugal, infelizmente, não subscreveu essa condenação a nível daquelas que são as responsabilidades governamentais, e para mim essa condenação deveria ter sido expressa de uma forma contundente, sem mas, e pelo contrário houve uma vergonhosa legitimação da agressão americana. Agressão essa que assenta numa ficção que, imagino eu, terminará com a realidade do costume, sempre que os Estados Unidos decidem, com a conivência da comunidade internacional, armar-se em polícias e juízes do mundo. Portanto, o povo venezuelano não vai ficar melhor por Trump ter decidido juntar a Venezuela ao seu portfólio de negócios, com um roubo descarado, a que todos estamos a assistir, das reservas petrolíferas venezuelanas. Aliás, Trump está-se a marimbar para as pessoas, conforme Nuno já referiu na conferência de imprensa, isso ficou mais do que evidente, e recentemente tem juntado uma série de declarações a Trump, não é? Nomeadamente dizendo que a Venezuela será muito bem sucedida, mas que a população dos Estados Unidos é que será a grande beneficiária. Quer dizer, isto diz tudo sobre aqueles que são os planos que têm. E, entretanto, o que vai acontecendo é que os criminosos, isto tendencialmente é o que observamos, ficam mais confiantes à medida em que percebem que se conseguem safar. E é isso que vem acontecendo também aqui com esta liderança dos Estados Unidos, que já veio reiterar que a Groenlândia deve ficar sob controle, enfim, sob seu controle, porque sente que isso é psicologicamente necessário para ser bem-sucedida. Portanto, é com este tipo de liderança que estamos a lidar. E eu termino aqui com uma sugestão de leitura, que é um artigo publicado num site de informação independente que está no Substack, que se chama The Grey Zone, esse site de informação, e em que demonstra de forma cabal, com uma série de referências ao processo, não é, a acusação judicial contra Maduro, revela como as acusações são falsas. O artigo recupera, por exemplo, uma investigação de 93, em que se demonstra que o cartel dos sóis, que se diz que Maduro é acusado de comandar, que é uma criação da CIA, portanto, revisita toda essa construção. Portanto, nós estamos aqui perante o crime à americana, que soma e segue, sendo que desta vez talvez tenhamos como fecho de temporada a entrega do Nobel da Paz a Trump por Corina Machado. Só falta mesmo essa cena. Uma das declarações interessantes de Donald Trump nos últimos dias foi precisamente sobre a questão do direito internacional. Ele disse que eu não me sinto obrigado a respeitar o direito internacional, respeito a minha moral. Ora, como a moral dele também não é assim grande coisa, estamos mesmo mal entregues se continuarmos a aceitar que os Estados Unidos podem mandar no mundo da maneira como pretendem, à força, e não respeitando regras em que todos os pequenos países e os grandes países são obrigados a respeitar. E isto significa que vamos entrar, se este estilo de comportamento continuar a ser aceito pelo resto da comunidade internacional, para usar a expressão que a Paula usou, vamos entrar num faroeste, não é? O cowboy Donald Trump manda no mundo com as suas pistolas, e enquanto não aparecer um pistoleiro que seja tão bom como ele fará o que quiser. E isso não me parece que vá favorecer países, sobretudo os países mais fracos, como Portugal, ou os de menor dimensão. Por outro lado,
depois da apresentação da estratégia de defesa, da nova estratégia de defesa dos Estados Unidos, em dezembro, que antecedeu esta operação, e creio que isso não é por acaso. Há, digamos, uma espécie de justificação ideológica para aquilo que foi feito. O que os Estados Unidos pretendem fazer é, basicamente, dominar completamente, direta ou indiretamente, todos os países do continente americano, a começar na Groenlândia, incluindo o Canadá. É bom não esquecer que Donald Trump acha que o Canadá devia ser um Estado norte-americano e não um país independente, e, portanto, poderá fazer caminho em direção a isso, o que seria absolutamente incrível. E até cá abaixo, até o Uruguai, quer mandar em tudo. Não é? E dominar, impedir que outros países tenham relações comerciais boas com os países da América Latina, impedir, por exemplo, que a Venezuela faça comércio de petróleo em yuans em vez de fazer em dólares, porque isso desvaloriza a capacidade da moeda norte-americana de dominar as economias do mundo, como estava a suceder com o Nicolás Maduro, e aparentemente vai conseguir isso. Portanto, vai, independentemente do desfecho que vier a acontecer na Venezuela, esta operação dos Estados Unidos é uma operação que tem muito a ver com esta estratégia e com os objetivos económicos do país, e é uma tentativa de competir com as potências emergentes e, sobretudo, com a China, de forma que comece a atalhar a possibilidade da China vir a ser uma economia maior que os Estados Unidos e a dominar o mundo de uma forma mais influente do que os próprios Estados Unidos têm neste momento. A própria questão da Groenlândia não tem só a ver com a expansão do território ou a exploração de recursos, ou até a questão da defesa norte-americana, tem certamente a ver com o facto de Rússia e China estarem a construir no Ártico e no Mar do Norte uma rota comercial que atravessa o gelo, com quebra-gelos de última geração, com novas estradas, caminhos de ferros, etc., que ligará desde a Europa Ocidental, na zona que a Rússia ocupa, até ao Sudeste Asiático, e, portanto, seria pelo Norte, portanto, fugindo ao controle das rotas comerciais por parte do Ocidente. E isso é uma coisa que Donald Trump, que tem um espírito negociante, não quer que aconteça. Ou pelo menos quer ter a possibilidade de alguma forma poder contrariar isso. Há aqui, portanto, muitas questões geoeconómicas que envolvem isto, e há, sobretudo, do ponto de vista europeu, já não é sequer uma subordinação, é mesmo vassalagem. Aquilo que se está a passar na Europa em relação aos Estados Unidos, eu estou convencido neste momento que a Groenlândia vai ser dominada por Donald Trump, mesmo que momentaneamente se faça voz grossa. A verdade é que a Europa em relação aos Estados Unidos parece o marido enganado, não é? É enganado 7, 8, 9, 10, 11, 20 vezes, mas aceita sempre. Caramba! Era provável que as coisas que já correram tão mal, mesmo antes de Trump, para a soberania europeia e para a soberania de cada um dos Estados dentro da União Europeia, que, digamos, um caminho de independência em relação aos Estados Unidos, se fosse cada vez mais afirmativo e passasse numa situação como esta por uma declaração firme de condenação da violação do direito internacional, porque no futuro, ao continuar-se a não tomar uma posição firme em relação aos Estados Unidos, quando os Estados Unidos se exportam de uma forma evidentemente ilegal e indecente, no futuro a Europa aceitará retaliações dos Estados Unidos, já aceitou as tarifas, já aceitou, enfim, um sem número, comprar armamento aos norte-americanos, já aceitou uma série de coisas. E não reage. E, portanto, isto está a transformar a Europa como uma potência menor, certamente menor que a China e que os Estados Unidos, se calhar já menor do que a Rússia, e no seu conjunto, e cada vez mais dependente de alguém que não defende os interesses destes países. E julgo que o caminho europeu por esta via é de rápida decadência e de eterna atitude autofágica ao não se tornar mais independente dos Estados Unidos. Vamos passar ao papel selado, que no fundo tem um pouco a ver com isto. Sim. Sim, senhor. Então vamos lá. É um artigo muito interessante na revista Piauí, que é brasileira, ligada ao Grupo Folha de São Paulo,
que é um artigo de dezembro que, no fundo, fazia antever um pouco aquilo que se passou com o Nicolás Maduro, que é a história, é um artigo de Evandro Cruz Silva, que faz uma história daquilo que os americanos fizeram e aquilo que ele chama da invenção do narcoterrorismo, ou seja, a criação de uma narrativa política e internacional e mediática em que se acusam, ao longo da história, ele tem aqui vários exemplos, em que se acusam dirigentes políticos, fações políticas, sobretudo na América Latina, fações políticas, mas não só, de ligações ao narcotráfico, classificação desse narcotráfico como um ato de terrorismo contra os Estados Unidos e criando assim uma base aparentemente legal para fazer ataques como aquele que aconteceu a Nicolás Maduro. Nuno, tu leste este artigo com mais atenção, aliás, és tu que o recomendas para que nós o observemos. Qual é o comentário que fazes, qual é a análise que fazes em relação a isto? Bom, eu gostava de pegar no exemplo do chamado combate ao narcoterrorismo na Colômbia. Os Estados Unidos, há não sei quantos anos, fizeram uma coisa chamada Operação Colômbia. Supostamente era para combater as plantações de cocaína, na realidade foi para liquidar as Farc. Qual é a situação que hoje temos? A situação que hoje temos é que as plantações de cocaína e a cocaína se mantêm, apesar de haverem 9 quartéis com tropas dos Estados Unidos na Colômbia. E quando nós vemos isso, vemos também que a situação desses países nunca esteve, isto é, o tráfico de droga nunca esteve ligado especialmente ao que eles chamam o terrorismo, isto é, no caso da Colômbia isso é absolutamente evidente. O avião presidencial de um presidente de direita foi apanhado nos Estados Unidos com heroína e com cocaína, a Força Aérea transportou, isto é, colombiana, nessa altura transportou 700 e tal quilos de cocaína no avião da Força Aérea na Colômbia, e na realidade temos aqui uma coisa que é um discurso como se os cartéis de droga fossem do sul global e que o norte global está completamente virgem e puro nesta questão, quando isso é absolutamente irreal e mentira. Quando nós vemos, e eu estive nos campos de coca na Colômbia, estive nas zonas das Farc, quando nós vemos o que é 1 quilo de coca no produtor, sai para aí a 1000 euros. Quando entra nos Estados Unidos para a mão dos gangues que o distribuem lá, são 40 mil euros. Quando chegam à rua, são mais de 80 mil euros. Portanto, a grande fatia do tráfico de droga e, enfim, daquilo que é questão de narco, a grande fatia está no sistema financeiro, está no norte. E aqui o que vemos como discurso é um discurso meramente político. Esta invenção do cartel de Los Solas, que é muito interessante, é retirada da acusação pela própria Justiça dos Estados Unidos. Aquilo é tão mirífico que é retirada neste momento. E o que é Na acusação a Maduro. Estás a falar da acusação a Maduro. Isto é retirado, é dito que não é um cartel como os outros que tem uma direção. É uma espécie de designação genérica jornalística para a corrupção no setor militar e para, digamos, para uma certa colaboração de alguns militares com o narcotráfico. Mas isso não impediu que, por exemplo, em Portugal, em setembro de 2025, tivesse sido aprovada uma moção na Assembleia da República, proposta pelo Chega, votada pelo PAN e pela IEL, os outros abstiveram-se e a esquerda votou contra, a chamar do cartel dos solos uma ameaça terrorista. E porquê que isso acontece? Acontece porque há uma base, e este é aquilo que o artigo fala também, há uma base social para esse tipo de acusação. Isto é, há sondagens na América Latina que dizem que o medo da insegurança mobiliza cerca de 30% da população do continente. E isso verifica-se, por exemplo, quando nós temos um caso como o recente genocídio nas favelas do Rio de Janeiro, em que são mortas 107 pessoas, não é? A maior parte delas não tinham rigorosamente nada a ver nem com o Comando Vermelho, que era o objetivo dessa operação. São mortas 107 pessoas com aplauso de grande parte da opinião pública. Portanto, há aqui uma base de população
de popularidade para a fascização da América Latina que está ligada à exploração desse sentimento de insegurança e a criação de uma espécie de criminalização total da pobreza. Por isso que na América Latina, um dos presidentes mais populares é o presidente de El Salvador, que fez do seu país uma espécie de campo de concentração. Uma espécie de campo de concentração. E, no entanto, tem índices de popularidade em determinadas classes, porque há uma objetiva criminalização de tudo o que é pobre, para além do problema do crime, que naturalmente nasce em sociedades muito desiguais e sociedades em que as pessoas mal sobrevivem. Paula, o narcoterrorismo é mesmo uma invenção? É, mas só coloco aqui, faço aqui um reparo, o Nuno falou em 107, mas foram 117 mortos, portanto há mais 10 da operação nas favelas. Eu vi vários números. É 117. Mas o artigo acaba por, enfim, complementar a sugestão de leitura que fiz há pouco, demonstrando com vários casos concretos, além da Venezuela, como os argumentos da Casa Branca se confundem com argumentos de Hollywood, em que só por pura coincidência mesmo é que as justificações para a política de invasões e agressões internacionais que acontecem reiteradamente, só mesmo por coincidência é que pode ter alguma semelhança com a realidade, a argumentação que é utilizada. E os Estados Unidos, efetivamente, são especialistas em inventar inimigos e em posar de heróis, portanto, protagonizando uma política externa em que vale tudo, hoje de forma mais descarada, portanto, eu diria que é essa a grande mudança que Trump representa, porque vale tudo, até mesmo sequestrar presidentes de Estados soberanos. O narcoterrorismo está ao serviço destas políticas imperialistas. Agora é o narcoterrorismo. Se nós continuarmos a permitir que estas narrativas se plantem e que criem esta tal base de apoio social, infelizmente, daqui para a frente haverá outra invenção, mas acabaremos por estar sempre enredados nestas argumentações, nestas ficções, que servem, no final do dia, apenas para enriquecer mais aquelas que são as elites económicas dos Estados Unidos, e não só dos Estados Unidos, porque há uma conivência internacional, e esse artigo que o Nuno acabou por trazer aqui como recomendação acaba por revelar isso mesmo, como é que os governos pró-Estados Unidos e depois acabam por contribuir para este Estado e para essa validação dessa narrativa, sendo que também é significativo que mesmo esta acusação contra Maduro parta de um detrator do regime, não é? Que, estando numa prisão, estando ele detido nos Estados Unidos da América, esse sim, com provas e com uma sustentação daquela que é a acusação e da sua condenação, conseguiu aqui um perdão, portanto, porque entregou Maduro, portanto, inventou aqui uma série de acusações que, naturalmente, a administração americana acabou por aceitar, porque lhe dava jeito para seguir adiante com esta política imperialista que mantém desde sempre. É evidente que os Estados Unidos fartam-se de inventar desculpas para agirem. Eu creio que no Afeganistão, por acaso o artigo não fala disso, também foi, a dada altura, falada a questão dos campos de ópio, que supostamente os talibãs, ou já não sei quem, produziriam como uma das razões para os americanos irem para lá. Mas é evidente que esta invenção do narcoterrorismo é uma invenção política para desculpar ações, o que não quer dizer que o problema do narcotráfico não exista, não é isso que estamos aqui a dizer, penso eu. É evidente que existe um problema que tem características, aliás, como o Nuno referiu, muito ligadas a questões sociais, e que tem que ser atalhado. Mas a energia com que se apresenta este problema é de facto uma energia muito negativa, porque o que se está a dizer às pessoas é que vamos substituir o narcotráfico por o terrorismo de Estado, ou o narcoterrorismo por o terrorismo de Estado, como acontece em El Salvador, quer dizer, o que está, ou como acontece quando um Estado como os Estados Unidos invadem um país para raptar o Presidente da República que lá está. Isso é terrorismo. De certa maneira, não é um ato de guerra, não foi declarado de guerra a ninguém, não é? Quer dizer, é algo, mas foram mortas 100 pessoas, quando o senhor Donald Trump a ver pela televisão.
não sei se aplaudiu cada vez que abatia um venezuelano. Não é? E, portanto, há aqui uma dualidade moral que ainda por cima é mais condenável, depois internamente nos Estados Unidos o combate ao tráfico de droga não tem uma dimensão, pelo menos naquilo que nos é possível ver, não tem a dimensão, nem a mobilização de meios, nem a linguagem política, nem nada que se compare àquilo que Donald Trump diz sobre o que se passa no México, na Colômbia, na Venezuela, etc, etc. Além de depois, como o Nuno já referiu, a própria Procuradora-Geral dos Estados Unidos, que faz a acusação a Nicolás Maduro, estar a ver se descarta o que for possível da acusação os problemas relacionados com o narcotráfico, porque aquilo não tem pés na cabeça, não é? E, portanto, e está a tentar arranjar uma acusação sustentada de outra maneira. E, portanto, isso tem um conjunto de dados que revelam não é só a hipocrisia, é a mesma falsidade objetiva com que grande parte do discurso político internacional é montado, e depois isto tem repercussões a níveis nacionais, porque depois temos um senhor André Ventura, por exemplo, a saudar o combate ao narcotráfico, e que tem que se fazer cá o mesmo, e também fazer o mesmo aos imigrantes, etc, e por aí fora. E, portanto, tudo isto depois empurra os países a começarem a raciocinar de uma forma semelhante ao que Donald Trump utiliza, e isso vai certamente criar mais injustiças no mundo e até mais mortos, não é? E, portanto, tem que ser de alguma forma combatido e analisado com pés e cabeça. Vamos encerrar as hostilidades por hoje, ou querem dizer mais alguma coisinha? Encerramos. Então, até à próxima. Voltamos para a semana. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.